Hoje a gente vai falar sobre como transformar as nossas desculpas em mudança, como transformar as nossas desculpas, aquele monte de desculpinha esfarrapada que a gente dá, como que a gente vai transformar isso em mudança, transformar isso em ação, tá? Então, bora lá, você que tá aqui, Jane, Fúvia, Adriana, o pessoal já tá entrando. Eu vou começar para vocês não terem que ficar esperando muito, tá bom? E depois essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Então, vamos lá, gente. O que é muito importante a gente entender desde o começo, quando a gente tem um incômodo na nossa vida, quando a gente tem alguma pedrinha no sapato, seja no sentido profissional ou no sentido pessoal, em qualquer área da nossa vida, qualquer área que seja, a gente tem que se perguntar: em que ponto desse problema, né? Em que ponto dessa minha vida que eu não tô enxergando? Qual o erro que eu tô cometendo que tá meio oculto ali, sabe? Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é acordar, é trazer clareza mesmo, trazer essa clareza de onde a gente tá errando, em quais etapas do nosso dia a dia que a gente tá deixando passar batido alguma coisa. Então, assim, pra gente ter mudanças de verdade, pra gente ter transformações profundas, a gente primeiro tem que ter essa clareza, tá? E aí você que tá aqui comigo já, você, Alessandra, Terapia Integrada, Adriana, todo mundo que tá aqui agora me ouvindo, eu quero convidar vocês a fazerem uma lista, não agora, não precisa ser agora, mas assim que a gente acabar essa live, que ainda vai estar fresquinho, faça uma lista de tudo que te incomoda na sua vida com ordem de prioridade. Então, assim, hoje o que mais me incomoda é eu não conseguir ter novos pacientes. Ou hoje o que mais me incomoda é eu conseguir pacientes, mas eles não aderirem ao tratamento. Ou pode ser uma coisa pessoal. O que mais me incomoda é sempre ter relacionamentos em que eu me sinto rejeitada, em que eu me sinto não valorizada. Então, faz uma lista daquilo que te incomoda, porque sempre que algo nos incomoda, por trás desse problema, sempre tem alguma ação nossa que não está sendo feita ou que está sendo feita da forma errada, tá? E aí, para isso, a gente tem que mapear, para isso a gente tem que compreender o que está errado, beleza? Então, falando agora sobre crenças, né? Falando sobre mentalidade, sobre mudança, transformação. Todo mundo sabe que a nossa infância, ela reflete diretamente na nossa vida atual, né? Todo mundo sabe disso e se não sabe, saiba agora, fique sabendo que a sua infância, ela determina sim muitas das suas ações, Deixa eu arrumar essa câmera que tá mostrando mais o teto do que eu. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem por aí? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Pronto. Então, muitas dessas crenças que a gente tem, elas determinam a nossa realidade atual. E elas vêm da infância. São crenças que vêm da nossa infância. Então, por exemplo, quando na sua infância você se sentiu rejeitado pelos seus pais, ou quando você ficou muito tempo sozinha, desde muito pequena você ficou na creche, você não teve esse vínculo familiar forte, então você começa a criar inconscientemente algumas crenças, alguns bloqueios emocionais que vão determinando a sua vida, entende? Então, por exemplo, eu vejo muitos terapeutas que têm medo de perder o paciente, que têm medo da rejeição do paciente. E muitas vezes, quando o paciente decide terminar um tratamento, decide interromper um tratamento, a pessoa leva para o lado pessoal, ela acha que aquilo é sobre ela, né? E também, por exemplo, na hora de vender o seu trabalho. Quando você tem essa insegurança, quando você tem esse medo, né, de ser rejeitado, você passa isso para o cliente. Você passa uma insegurança, você passa uma instabilidade emocional que a pessoa percebe que você tá um pouco desesperado ali, sabe? Então, isso tudo são coisas inconscientes, são coisas que a gente não tem acesso, assim, de uma forma objetiva, mas elas existem, elas estão lá. Então, o processo de autoconhecimento é a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar a mudar a nossa vida, para começar a realmente mudar,
tá? E aqui eu vou trazer algumas ferramentas, algumas ideias aí pra gente começar a melhorar nesse sentido, tá? Outra coisa muito importante, a nossa criação, né, voltando para a questão da infância, a nossa criação, ela também determina muito as nossas ações no dia a dia, inclusive nas ações profissionais. Então, por exemplo, se você foi uma criança que teve uma criação muito rígida, uma criação muito severa, em que você tinha muitas obrigações, que você tinha que ser o filho perfeito, que você tinha que ser um exemplo, né? Os seus pais te usavam como um objeto de exemplo para a sociedade. Isso acontece muito, infelizmente, dos pais projetarem nos filhos aquela pessoa ideal, aquela criança que vai ser, nossa, um sucesso. E aí você cresce com aquela necessidade de ser um sucesso. E por isso você se torna muito rígido com você mesmo. Você não se permite errar. Você não se permite, por exemplo, né, as pessoas que têm muita vergonha de se expor nas redes sociais, de falar, de gravar um vídeo. Normalmente elas têm esse padrão de necessitarem ser perfeitos o tempo todo. E é inconsciente isso, não é uma coisa que a pessoa pensa, eu não vou gravar porque eu preciso ser perfeito. Não é isso. Na verdade, a pessoa está reproduzindo um medo de falhar, né? Um medo de ser julgado, um medo de estar vulnerável, decorrente dessas experiências que ela teve ao longo da vida, que foram tornando ela assim, né? Foram criando essas cicatrizes, foram criando esse medo, esse receio de ser visto, de ser exposto, de ser julgado. Então, isso é uma coisa que precisa ser observada para que a gente não caia nesse lugar, sabe? De ficar tentando ser perfeito e não se permitir crescer, não se permitir evoluir a cada dia, não se permitir ter esse crescimento gradual. Então é muito importante a gente se permitir errar, se permitir falhar, só que não entrar na zona de conforto, que é o extremo oposto, né? Então, quando eu falei da criação, tem a criação que é muito rígida, que atrapalha, e a criação que é muito mimada, que é muito tapinha nas costas, é muito, deixa que eu faço pra você, o trabalho da escola, deixa que eu faço, você não pode, você não tá bem hoje, não vai pra escola então. Então é aquele pai que super protege em excesso e ele cria um filho que não tá preparado pra lidar com a vida dele. Ele cria uma pessoa que não está preparada para lidar com o mundo, para correr atrás das coisas dele, para fazer acontecer, para ter aquela garra, sabe, de fazer as coisas acontecerem. Então, a nossa criação, ela influencia muito nessas questões. Só que, quando a gente tem consciência disso, então não importa mais o que aconteceu, não importa mais, meu pai foi muito rígido, por isso hoje eu sou assim, ou meu pai foi muito permissivo, muito protetor, e por isso hoje eu não dou conta de conquistar as minhas coisas, eu sou fraco, eu sou muito frágil. Uma vez que você entendeu isso, uma vez que você reconheceu que você tem esse padrão, você não precisa mais ser refém desse padrão. Você pode mudar, você pode falar, não, beleza, até hoje foi assim, mas a partir de agora, quem manda aqui sou eu, né? Quem manda aqui sou eu. E um exemplo que eu gosto muito de dar referente a esse desequilíbrio, né? É a argila, por exemplo, né? Se você pegar um barro ou uma argila e você colocar muita água, ele vai ficar mole demais. É aquela pessoa que fica mole demais na vida, tem muito sonho, muitos desejos, mas não consegue realizar nada. É aquela pessoa que ficou uma argila mole, né? E o extremo oposto é aquela criação rígida demais, né, que eu falei, que muitas vezes não tem afeto, não tem acolhimento, não tem carinho, e a pessoa se torna rígida demais. Se torna aquela argila seca, cheia de fissura, cheia de rachaduras, porque ela teve uma criação muito seca, muito de cobrança, né? Como se desde criança ela já estivesse trabalhando no mundo. Então, esse equilíbrio é fundamental para a gente entender os nossos padrões, tá? Isso é muito importante que a gente entenda desde o princípio, ok?
Agora, falando um pouquinho sobre o equilíbrio entre Yin e Yang. Se você é terapeuta, se você trabalha com essas medicinas orientais, provavelmente você já ouviu falar de Yin Yang, né? Que é aquele símbolo redondinho que é preto e branco. O que é o Yin Yang? O Yin é o aspecto feminino, que é o aspecto mais introspectivo, é o aspecto mais neutro, mais parado, mais frio, né? Frio no sentido de temperatura mesmo, né? É o acolhimento, é a nutrição, é o terapeuta no seu estado de mãe, né? De cuidados, de acolhimento, né? De querer tratar o outro, de querer cuidar do outro. O problema é quando você só tem esse aspecto yin, quando o seu yang fica deficitário, né? Quando você tem uma deficiência de yang na sua personalidade, você não consegue lutar pelas suas coisas, você não consegue ter uma visão de planejamento, você não consegue ter aquela força interior de buscar, no sentido profissional principalmente, de buscar o movimento, de buscar a ação, né? Então você fica mais no aspecto yin, que é esperar o cliente vir até você para você tratá-lo, para você acolher, para você cuidar. E isso é muito perigoso mesmo, porque a gente deveria, né, ter esse equilíbrio. Então, o que é o aspecto yang, né? E o que é o profissional que fica demais no aspecto yang e não trabalha esse aspecto yin? É o profissional que é muito racional, que é muito ambicioso, muito ganancioso, né? O corporativo, de um modo geral, ele é muito yang, né? A liderança corporativa, ela é muito yang. Ela é muito machista, muitas vezes, muito patriarcalista. E tem aquela coisa de metas, e não importa as suas emoções, né? Então você não se respeita, você tem um excesso de atividade, um excesso de movimento, que também é um desequilíbrio. Então, qual que é a nossa proposta? É que você tenha equilíbrio nesse sentido de liderança, né? Existe um livro muito legal chamado Liderança Shakti, que ele fala sobre a liderança em equilíbrio, que é você, e aí no caso é a liderança de si mesmo, né? Porque você como autônomo, você é o líder de você mesmo. Então, a liderança Shakti, ela fala sobre isso, sobre você buscar o seu ideal, buscar as suas coisas, profissionalmente estar em evolução, mas não desrespeitando as suas emoções, não desrespeitando quem você é em essência e sabendo equilibrar essas duas forças, né? Sabendo equilibrar o yin e o yang. Isso é fundamental para a gente não entrar em desequilíbrio no processo de conquistar as nossas coisas, de correr atrás do nosso sucesso profissional. É muito importante a gente ter esse conceito para não entrar em desequilíbrio. Não ser aquela pessoa que trabalha e aos 35 anos tem um AVC. Entende? Você justamente estar em busca de algo, porque o estático demais também não é legal, né? Você estar o tempo todo se dando aquele acolhimento, hoje eu não tô afim, hoje eu tô de TPM, hoje isso. Isso é um excesso de acolhimento para si mesmo, sabe? Então é você trazer esse equilíbrio. Não se force demais e não se acolha demais também. Esteja em equilíbrio. Comece a perceber quando você se protege demais, tá? Porque isso também não é legal. Agora, próxima coisa. Próximo item que é fundamental. Agora que você despertou, né? Quando a gente começa a despertar, a gente começa a entender que a nossa mente, ela cria tudo que a gente faz, ela cria as nossas ações, ela cria a nossa realidade mesmo. Aí a gente entra também na questão das crenças limitantes. Então, quando você tem uma crença, por exemplo, de que dinheiro é sujo, de que quem é rico é corrupto, de que quando você ganha muito dinheiro, né, as pessoas muito ricas, elas se afastam de Deus, se afastam da espiritualidade, você está criando internamente um bloqueio para a sua prosperidade financeira. Né? Você está dizendo para o universo, eu não quero dinheiro, porque quem é rico é corrupto, quem é rico se afasta de Deus, quem é rico é ganancioso, eu não quero isso para mim não, entendeu? Então assim, crença é uma coisa muito profunda, é uma coisa que a gente acha que tá dominando, a gente acha que sabe quais são as nossas crenças, mas às vezes elas estão lá no fundo e você tem que cavar mesmo para encontrar, tá?
Por exemplo, quem acredita que trabalhar demais é um erro, né? E aí, o que é trabalhar demais para você? Porque a gente tem uma tendência a escolher o prazer imediato, né? Às vezes a gente deveria estar fazendo muito mais do que a gente faz e a gente escolhe ficar perdendo tempo em rede social. E assim, rede social, não tô dizendo que rede social é perda de tempo, ela é uma ferramenta de exposição. Agora, se você quer usá-la pra perder tempo, pra ficar vendo meme, pra ficar vendo fofoca de novela, de não sei o quê, você vai estar usando o seu tempo, que é a sua maior riqueza, com coisa que não vai te levar pra lugar nenhum. E é uma escolha, tá, gente? Não tô dizendo que existe um certo e um errado, é uma escolha. Só que a partir do momento que você escolhe pegar o seu tempo e jogar no lixo, você está escolhendo que o seu futuro seja meia boca, ou que seja pior do que é hoje, sabe? E existe uma historinha que eu ouvi uma vez, que é muito legal, que eu falei, nossa, que história incrível. Eu vou contar pra vocês. Eu ouvi essa história do Paulo Vieira, que é o autor do livro O Poder da Ação. Esse livro é muito legal e ele fala muito sobre isso, sobre a gente tomar a ação da nossa vida, né? Ter mais responsabilidade pelas nossas atitudes diante da vida. E essa história é muito incrível. Vamos lá. Tinha um mestre, né, no interior do sertão, de algum lugar nesse mundo, tinha um mestre e o seu discípulo. E eles estavam peregrinando por uma estrada muito longa, fazia muito tempo que eles estavam lá, andando naquela estrada, e eles ficaram muito cansados. E aí eles viram uma choupana, né, uma cabaninha no fundo, assim, da mata, e aí eles falaram, vamos lá ver o que é isso, né, porque a gente tá passando fome aqui. Aí entraram na cabana e vivia uma família lá. E essa família não tinha nada. Eles passavam necessidade mesmo. A única coisa que eles tinham era uma vaca leiteira, de onde eles se alimentavam. Então eles só comiam coalhada, leite, queijo. Eles só comiam tudo que era derivado do leite. E eles sobreviviam. Era uma vida difícil, mas eles sobreviviam. E eles acolheram, né, o mestre e o seu discípulo. Deram ali um alimento para ele, conversaram, passaram um dia lá. E ok, aí o mestre já estava satisfeito, já estava todo mundo feliz ali com aquela situação. E falaram, muito obrigada, a gente tá indo embora. E é isso. Quando eles se distanciaram um pouquinho da casa, o mestre falou assim, olha, volta lá, pega aquela vaca e traz aqui para mim. Aí o discípulo foi lá, pegou a vaca, né, sem ninguém perceber, e trouxe para o mestre, e o mestre falou, agora a gente vai empurrar essa vaca no precipício. E o discípulo falou, por quê? É a única coisa que eles têm, como que a gente vai fazer isso? Sabe? Quem somos nós para tirar o alimento de alguém? Eu sou o mestre e você é o discípulo, certo? Então vamos jogar a vaca do precipício. Ok, jogaram a vaca. E aí o discípulo ficou muito abismado com aquilo tudo e ele decidiu não mais seguir o mestre. Ele falou, agora eu vou seguir minha vida, depois disso que você fez, eu tô fora, eu não considero mais você um mestre e eu não concordo com isso. Pronto, seguiu a vida dele, trabalhou, lutou. Aí ele juntou um dinheirinho e falou, vou comprar uma vaca para aquela família, né, porque eu destruí a vida daquela família. Aí ele voltou naquele vilarejo, voltou lá naquela cabana e ele viu que não era mais uma cabana, ele viu que já era uma casa maravilhosa. Eles tinham já, depois de alguns anos, eles já tinham crescido, já tinham construído uma casa. E ele falou, gente, mas como que eu tirei a única fonte de alimento daquela família e agora eles cresceram, eles estão com uma casa muito mais bonita, né? O que será que aconteceu? Aí ele entrou, chamou a família, falou... O que aconteceu, né? Eu vim aqui um tempo atrás e agora eu vejo que vocês cresceram, que vocês evoluíram, né? O que aconteceu? Aí o pai da família falou, lembra aquele dia que você veio aqui, há alguns anos atrás, você e o seu mestre? A nossa vaca fugiu, a nossa vaca sumiu e ela caiu num precipício. E como a gente não tinha de onde tirar alimento, a gente não tinha o que fazer, a gente pegou aquela vaca, vendemos a pele, vendemos os ossos, vendemos tudo que a gente podia e compramos sementes para fazer uma plantação, né? Começamos a fazer plantio
de legumes, de verduras, começamos a vender e a gente não sabia que essa terra era tão fértil, a gente não sabia que essa terra era tão boa para plantar. E aí, depois de alguns anos, a gente começou a ganhar dinheiro e hoje a gente está muito melhor do que antes, né? Porque antes a gente estava acomodado com aquela vaquinha que dava o leite, que dava para sobreviver, mas não dava para crescer, né? E é muito interessante porque uma vez eu ouvi um exemplo muito bom, que é o ofurô de cocô. Alguém já ouviu falar do ofurô de cocô? Bom, o ofurô de cocô é o seguinte, gente. É um lugar quentinho, seguro, mas que é uma merda, literalmente. Você tá afundando na merda todos os dias, mas tá quentinho, tá gostosinho, tá seguro. Então você acaba ficando ali. Então, a minha proposta hoje é que a gente saia do ofurô de cocô, que a gente comece a trabalhar para que a nossa vida cresça, para que a gente possa crescer e algum dia a gente esteja tranquilo mesmo, sabe? Eu sei que para muita gente parece que é uma coisa muito distante, né? Principalmente nós autônomos, parece muito distante a gente ver que é possível a gente, por exemplo, atender 5, 10 pessoas por dia, né? Tem gente que acha que isso é impossível e não é. Eu tô aqui pra te mostrar que realmente é possível, tá? Então, dito tudo isso, eu quero que você comece a pensar, depois que a gente acabar essa live, faz uma lista de tudo que você quer mudar na sua vida, tá? Seja atender mais pacientes, conseguir se expressar na internet, conseguir falar, gravar vídeos, seja lá o que for, faça uma lista, porque isso vai te dar clareza. E agora a gente vai entrar numa segunda etapa que tem a ver com essa lista, que é o seguinte: a gente só consegue crescer quando a gente tem foco, quando a gente foca numa coisa e fala, é isso que eu vou fazer. E aí vão vir um monte de ideias maravilhosas, curso de Theta Healing, curso de barra de axis, curso de aromaterapia, de acupuntura. Você vai ficar tentado a querer fazer tudo. E não dá pra fazer tudo. Não dá pra ser bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Então a gente tem que ter foco e falar, o que tá faltando pra mim não é técnica. Eu já sou bom no que eu faço. Eu preciso de pacientes para poder melhorar cada vez mais, para poder ter cada vez mais experiência em atendimento. O que faz um bom profissional é a experiência em atendê-lo, é a experiência em atender as pessoas. E não aquele monte de informação, aquela obesidade mental, sabe? Aquela pessoa que tem 200 certificados, mas não tem um paciente. Não é isso, a gente tem que focar. E aí, não é só sobre técnica e sobre profissão, é foco em tudo. Então, por exemplo, pessoas que não param em um relacionamento porque não tem foco, não consegue perceber que todo ser humano tem defeito, todo ser humano tem qualidades e defeitos. Se você tentar o tempo inteiro ficar pulando de um para o outro, ficar o tempo inteiro achando que você vai ter algo melhor ali na frente, você não se aprofunda em nada. E até a você mesmo, você não consegue se conhecer quando você foge de relacionamentos. Entende? E não é só sobre relacionamento, não é só sobre profissão, é sobre tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender agora é, a gente já identificou esses pontos da nossa vida que a gente quer melhorar, agora a gente tem que afastar as distrações, afastar tudo que impede a gente de continuar nesse foco, tá? Isso serve também para emagrecimento, por exemplo. O meu desafio pessoal é com exercício. Eu tenho muita dificuldade em manter uma disciplina de exercício. E eu sei que existem distrações no meu dia, existem distrações na minha vida que me tiram desse propósito. Então é isso que a gente vai fazer. Pega aquilo que mais dói pra você hoje, aquilo que mais te atrapalha na sua vida hoje, né? Talvez a sua prosperidade, talvez a sua vida familiar. Pega isso e transforma em uma meta. Uma meta pra você, uma meta de vida. Eu quero que até o final do ano eu esteja com tal meta alcançada. Só que aí não é só sonhar, né? A gente vê muito assim, é a força do pensamento positivo, a força da gratidão.
É muito bom isso, gente, é maravilhoso, mas só isso não vai ser suficiente. A gente tem que ter clareza do que tá errado, clareza do que precisa ser feito e clareza do que não é para ser feito. No sentido também de fugir de distração, tá bom? Beleza. Então, a gente já entendeu que a nossa mente determina a nossa realidade, a nossa mente determina a nossa vida, influencia diretamente nas nossas escolhas, na nossa reação diante dos problemas, no nosso medo de ser rejeitado, no nosso medo de ser julgado pelas pessoas. Então, a partir disso, a partir desse entendimento que a nossa mente ela é capaz de criar toda a nossa realidade, a gente sai do patamar de vítima, de que, eu não tive oportunidades na vida, a minha vida é difícil, minha família não me apoia, enfim, desculpa sempre vai ter na nossa vida, não tem jeito, tá? Se você não pegar essa desculpa, olhar pra ela e falar, tá, o que eu posso mudar hoje pra fazer com que essa desculpa não exista mais? Entende? Então, faz essa lista, coloca lá o que você quer mudar na sua vida de verdade. Todo mundo tem algum ponto da vida que gostaria de mudar, que gostaria de melhorar. Pode ser ter mais pacientes. Normalmente, quem me segue aqui, o que procura é ter mais pacientes, é ter mais movimento no consultório, é ter mais sucesso profissional. Então, o que está te impedindo hoje? É falta de clareza? É falta de saber o que fazer? Porque às vezes, o que acontece? Também tem uma situação que é interessante, que às vezes a pessoa tem força de vontade, a pessoa tá doida pra fazer acontecer, só que ela não sabe, ela não tem a menor noção do que fazer. E isso é importante, a gente tem que ter o conhecimento também. Não adianta querer fazer tudo pela intuição. Não adianta querer sair fazendo, eu li na internet que é assim, mas aí o fulano falou que é diferente, eu comprei um cursinho que é de outro jeito. Aí cada semana você faz uma coisa diferente, você tenta uma estratégia diferente. E por que cada semana você tenta uma coisa diferente? Porque a gente é imediatista. A gente faz as coisas por uma semana e fala, não deu certo, vou tentar o que o outro fulano tá falando. Não deu certo também, vou fazer outra coisa. Gente, não dá. Ou você pega uma coisa e faz de verdade, faz pra acontecer mesmo, sabe? Chega de ficar pulando de galho em galho. Tenha foco, tenha disciplina e principalmente tenha paciência para esperar as coisas acontecerem. A gente planta uma semente para esperar ela brotar, para esperar ela crescer. E nós, como terapeutas, né? Eu imagino que a maioria dos terapeutas estejam também em um caminho de autoconhecimento, que é o ideal, que o melhor dos mundos, assim. Se todo mundo pudesse passar por um processo de autoconhecimento, a gente iria perceber muitos gatilhos que a gente tem de querer milagres na nossa vida, de querer resultados incríveis fazendo isso aqui. Então não tem como isso acontecer, é desproporcional. Quando você vê uma pessoa tendo sucesso, quando você vê uma pessoa tendo resultado, é porque embaixo daquele resultado teve uma profundidade de esforço, teve uma profundidade de conhecimento, de estudo que essa pessoa buscou, sabe? Então não dá para você querer uma árvore alta de 10 metros com uma raiz desse tamanho. Você tem que se aprofundar. Você tem que se esforçar mesmo. E lembrando, para quem entrou agora há pouco, no começo da live eu falei sobre o equilíbrio. Não dá também para você querer de uma hora para outra conquistar o mundo e trabalhar que nem um camelo até ter um AVC ali com 30, 40 anos. Então, é o equilíbrio, tá? É você ter o seu yin e yang conversando entre si. É o seu lado feminino, né? O seu sagrado feminino. Isso vale para os homens também. O feminino não tá só nas mulheres, que é o terapeuta acolhedor, que é o terapeuta que cuida, o terapeuta que entende, que tem empatia, que tem os sentimentos, né? Para poder tratar daquela pessoa com mais amor mesmo. E tem o aspecto yang, que é o terapeuta empreendedor, que é o terapeuta que tem uma visão, que tem metas, que tem planejamento, que ele vai atrás, que ele tem essa garra, mas ele não se desrespeita.
ele respeita os seus limites, ele sabe que ele é um ser humano, que ele vai errar, que vai ter dia que ele não vai estar afim de trabalhar e tá tudo bem também. O problema é quando isso vira uma rotina, que todo dia você não tá afim, todo dia você tem uma desculpa, todo dia você tem alguma coisa mais importante para fazer, né? E, por exemplo, nós que somos da área da saúde, dessa área, é muito comum a gente não gostar de marketing, a gente não gostar de vendas, a gente não gostar de se expor nas redes sociais. Eu odiava também. Só que a gente precisa sair da zona de conforto para poder acessar o nosso cliente. E, gente, tem muita gente que está precisando de você. Tem muita gente pelo mundo que precisa de ajuda. E essa pessoa precisa do quê? De alguém que chegue e fale, olha, eu tenho a solução para você. Você tem esse problema aqui, ó, eu tenho a solução. Que tal se a gente, né? Então, falta isso nos terapeutas, falta esse posicionamento de se mostrar mais no mercado. Por isso que as pessoas tomam tanto remédio. As pessoas estão cansadas de tomar remédio, mas não sabem o que fazer. Não sabe buscar a cura dos problemas lá na ferida, lá no fundo das coisas, sabe? Na raiz do problema. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade de acessar os clientes. A gente tem dificuldade porque a nossa sociedade, ela tá acostumada a tomar remédio. Ela tá acostumada com pílula mágica. E você que tá me ouvindo agora também tá acostumado com pílula mágica. Provavelmente você também quer um resultado assim. Você quer de uma hora para outra lotar a sua agenda sem ter que mudar as suas estratégias, sem ter que mudar o seu comportamento. E isso é um pouco chato de ouvir, porque a gente fala, putz, dá até um desconforto, assim, né? Falar, nossa, então quer dizer que eu vou ter que fazer as coisas de um jeito diferente? Vai ter que fazer diferente, porque senão é aquela coisa. Não existe certo e errado. Existe o que você faz e o que você espera de resultado. Não existe um certo e um errado. Quem escolheu, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, e eu já fui essa pessoa também, de abdicar da vida profissional para se dedicar mais ao espiritual. E não tá errado. É a busca da pessoa. A pessoa veio buscar isso. Mas se ela abdicar totalmente da vida profissional, ela pode ter certeza que ela vai ter dificuldades, a não ser que alguém esteja ali para bancar essa pessoa. Então, é sempre sobre o que você espera da sua vida e o que você está fazendo para aquilo acontecer. Se você espera ganhar 20 mil por mês, se você espera ganhar 10, 15 mil por mês ou mais, você não dá para você ficar do jeito que tá, sabe? Assim, hoje eu não tô afim de postar nada, vou postar semana que vem. Hoje, sabe? Tem que ter constância. Tem que ter presença todos os dias naquilo que você deseja. E isso não é só sobre Instagram, é sobre a vida. Quando você quer alguma coisa, você tem que ter presença, constância todos os dias. Por exemplo, eu dei o meu exemplo do exercício. Eu gostaria de ter mais saúde, né, mais disposição. Só que hoje o meu desafio é ter disciplina com exercícios. E é isso que eu busco hoje, assim, eu tô tentando. Mas eu já tenho consciência de que do jeito que eu estou não dá. Por quê? Hoje eu tô com saúde, hoje eu tô bem, graças a Deus. Mas amanhã, daqui a 20, 30 anos, se eu não começar hoje a fazer alguma coisa, eu vou ter problemas amanhã. E aí não dá mais pra voltar atrás. Depois que o problema já tá lá, não tem como voltar atrás. O nosso problema é que a gente age por 2 motivos. A gente tem 2 motivos pra agir. Ou a gente age pela dor, né, pelo desconforto de algo que aconteceu, que nem a história da vaquinha que caiu do precipício, ou a gente age pela dor, ou a gente age pelo desejo, pelo objetivo, pela meta. O ideal é a gente agir pela meta, é a gente identificar que a gente pode ser melhor, que a gente pode prevenir problemas no futuro, que a gente pode dar o nosso melhor hoje para colher o melhor no futuro. Só que quando a gente não age pelo desejo, ou pela meta, ou pelo objetivo, a gente vai agir pela dor. Porque um dia as coisas podem não estar confortáveis como estão hoje, e confortável não quer dizer que tá bom, viu? Quer dizer que tá confortável, quer dizer que, tipo assim,
tá, não posso fazer nada, não tenho dinheiro pra nada, mas pelo menos eu tô alimentado, né? Pelo menos eu tenho onde morar. Gratidão, universo, por ter onde morar. Ok, gente, a gente tem que agradecer por ter o básico. Só que a gente não pode se contentar, se conformar com o básico, porque um dia esse básico pode não existir mais. Então, assim, se você é jovem, ou se você não é jovem mesmo, se você já tem uma certa idade, qual é o problema de você começar uma coisa nova? Qual é o problema? Todo dia a gente tá nascendo de novo. O sol, todo dia ele se põe, todo dia ele nasce. Qual o problema de você um dia acordar e falar, gente, eu não quero mais trabalhar com direito. Eu quero hoje, a partir de agora, eu quero ser terapeuta. Qual é o problema de um dia você falar, chega, eu não quero mais a minha agenda vazia. Eu quero começar a ter prosperidade. Chega, sabe? E aí, como eu já falei no comecinho da live, tem muito a ver com as nossas crenças, tem muito a ver com a nossa criação, com a nossa família que falava, ai, dinheiro não dá em árvore, para trabalhar tem que sofrer, para ganhar dinheiro tem que sofrer, ninguém é próspero sem se sacrificar. É claro, não vai cair do céu. Não vai vir de mão beijada. Mas você não precisa se matar para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então, eu conheço pessoas que morreram de AVC com menos de 40 anos por excesso de trabalho. Então, é o equilíbrio, lembrando sempre, né? O equilíbrio. Sempre lembrar que você é um ser humano, você está em constante evolução e você não deveria nem se acomodar demais e nem se forçar demais a chegar num lugar antes do tempo. Então, é esse equilíbrio, é você respeitar mesmo os seus ciclos, respeitar o seu limite, respeitar o seu crescimento, tá bom? Bom, agora, depois que a gente já falou sobre tudo isso, tem uma chave muito importante que é a autorresponsabilidade. É você. Deixa eu só coçar aqui o nariz, que tá. É você identificar que ninguém é culpado por nada na sua vida. Seus pais não são culpados por nada. Seus avós não são culpados, seu marido, sua esposa, seus filhos não são culpados por nada. Se você escolheu ter filhos, ou se você não escolheu, foi uma obra do destino, é aquilo que você tinha que ter na sua vida para evoluir, para ter o aprendizado que você escolheu para essa vida, né? Eu acredito muito nisso. A gente já nasce com tudo pré-determinado, de acordo com o que a gente precisa para evoluir. Então, se você tem hoje o que você tem de desafio, é porque você escolheu isso. Só que isso não deve ser uma desculpa para que você possa caminhar de outra forma, para que você possa ter mais clareza do que te impede hoje de avançar no seu caminho, né? A clareza, gente, ela é fundamental. Quando a gente não tem clareza sobre as coisas, e isso seja no sentido amoroso, por exemplo, às vezes você tá com uma pessoa que é um lixo de pessoa, que te trata mal, que não tá nem aí pra você. Mas aí você não tem clareza de que você tá suprindo um vazio, né? Aquele vazio que talvez venha até da sua infância, você tá tentando tapar um buraco com aquela pessoa lixo. E o que falta ali? É clareza, falar, cara, chega, eu não quero mais isso pra minha vida, não quero mais isso pra minha vida, eu mereço ser feliz, eu mereço mais do que isso. E aí você também não tem clareza sobre a sua vida profissional. Você acha que você precisa fazer 200 cursos na sua área de terapeuta ou na sua área de trabalho, não sei qual é a sua área. Você acha que você tem que fazer um monte de curso de terapia, e aí os clientes não vão aparecer. Eles vão bater na sua porta, oi, nossa, fiquei sabendo que você fez vários cursos, né? Que legal. Não, ele não vai. Você tem que se colocar no mundo. Você tem que ter clareza de que você é o responsável pelo seu trabalho, pelas suas vendas, né? Pela sua prosperidade também. Então, tudo na vida, se a gente não tem clareza, a gente não consegue mudar. A gente não consegue entender de onde está vindo esse sentimento. Então, às vezes a gente acorda um dia meio triste, meio cansado, meio não sei o quê. E aí, tudo bem, todo mundo tem esses dias. Todo mundo tem um dia ou outro que acorda meio, né?
Problema é quando todo dia você tem uma desculpa para não fazer as coisas que você sabe que deveria estar fazendo. Você sabe que precisaria fazer, entende? E aí é desconfortável, é muito desconfortável quando você sabe que tem que fazer, aí você tem um bloqueio que não te deixa fazer aquilo, e aí você se culpa por não estar fazendo, porque você queria dar um futuro melhor para os seus filhos, você queria ter mais tempo livre para sua família, você queria muitas coisas, né? Eu conheço pessoas que trabalham muito, 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 muito e nunca tem dinheiro no final do mês. Nunca tem dinheiro para nada. Eu falo, gente, mas você trabalha tanto e nunca tem dinheiro, por quê? Porque falta clareza, falta clareza. A pessoa não entendeu que ela tá ganhando, que ela tá gastando mais do que ganha. Ou que aquele trabalho que ela faz é muito mal pago. É muito mal pago. Ela tá cobrando. Eu conheço gente que cobra R$ 20 a sessão de acupuntura. Uma pausa aqui, um minuto de silêncio para quem cobra R$ 20 numa sessão de acupuntura. Gente, a acupuntura é um estudo milenar que você precisa se matar de estudar para entender aquilo. Aí você vai cobrar R$ 20 a sessão? Você vai desvalorizar o seu trabalho, você vai desvalorizar a acupuntura, você vai mostrar para o seu cliente que você não confia no seu trabalho, porque se não der certo, pelo menos você pagou só R$ 20, né? Não é assim. Então, assim, clareza, tenha clareza. Quanto você quer ganhar por hora na sua vida? Quanto vale a sua hora de trabalho? Quanto valeu todo o seu estudo, todo o seu esforço? Quanto valeu tudo isso? Coloca no papel, tenha clareza do que você quer. E não só do que você quer para hoje, mas do que você quer para o seu futuro, sabe? O futuro, muitas vezes a gente não tem metas claras, a gente tem sonhos, que é assim, ai, meu sonho é ter uma casa própria, meu sonho é comprar um carro, meu sonho é viajar para a Europa, meu sonho é... Enfim, isso é sonho. Meta é você falar, tá bom, o meu sonho é viajar no final do ano. O que eu tenho que fazer hoje? Quanto eu tenho que separar todo mês para que no final do ano eu possa viajar sem me perder? Para que no final do ano eu possa viajar sem desbalancear toda a minha conta bancária, sem ficar endividado. Todo mês eu vou guardar R$ 300, todo mês eu vou guardar R$ 500. E sim, tem muita gente aqui, eu não sei aqui, né? Mas no mundo, que gasta dinheiro com besteira, com bolsa, com sapato, com carro. Homem que gasta um monte de dinheiro com carro, com som de carro, com bebida, com um monte de besteira que não serve pra nada. E aí não constrói nada, não consegue construir nada. Não consegue investir no seu crescimento hoje. Só consegue investir em quê? No prazer imediato. No prazer imediato. O prazer imediato de comprar uma bolsa, de comprar uma besteirinha pro carro, de ir pra balada, beber, pagar pros amigos. Tem muita gente que é assim. E eu acredito que quase todo mundo já foi assim quando era adolescente, quando era jovem, quando era mais novo. Quase todo mundo já teve esse comportamento. O problema é quando você tem esse comportamento a vida inteira. Você não entende que você precisa mudar. Você precisa ter clareza dos seus objetivos e do que você tem que mudar hoje. Não dá pra ficar assim, não dá. Então, é isso. Se você quer mudar de verdade, o meu convite aqui é que você faça uma lista de tudo que mais te incomoda hoje. E do lado dessa lista, você põe quais ações você está tomando hoje erradas que não te deixam evoluir, que não te deixam prosperar. Quais são essas ações que você está tomando hoje que, ao invés de fazer você crescer, fazem você ficar naquele ofurô de cocô, que é aquele lugar quentinho, seguro, mas que você tá literalmente afundando na merda todos os dias. É o ofurô de cocô, é a zona de conforto, tá? Então, faz essa lista. Essa lista hoje, depois que a gente terminar essa live, que eu já tô acabando, faz essa lista. O que você quer pra sua vida? Coloca aqui embaixo pra mim nos comentários. O que você quer? É prosperidade financeira? Ou você quer ter um relacionamento mais saudável? Você quer atrair um relacionamento melhor? O que você quer para sua vida? Entende? Você quer ter
uma vida mais organizada, você quer ter mais disciplina, isso também é importante, né? A disciplina, ela é o que faz a gente ter um ciclo de repetição de hábitos todos os dias para que aquilo se torne leve, tranquilo. Ou seja, todo dia você vai ter o seu momento de fazer um post no Instagram. Todo dia você vai fazer isso. É um hábito, é uma coisa que se você começar a praticar, daqui a pouco já se tornou natural para você. Então é isso, tá, gente? Façam essa lista do que você quer mudar, do que você quer melhorar. Do lado da lista, coloca o que você não quer mais fazer, né? Quais distrações você tem que tirar da sua vida para que essa meta se conclua, para que essa meta aconteça de verdade, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. E o que vocês tiverem de dúvida, pode me mandar no direct. Eu tenho várias ferramentas, várias coisas que a gente pode trabalhar juntos, tá bom? Então é isso. Um ótimo final de semana para vocês. Espero que tenha sido muito bom para vocês, que tenha trazido clareza. E a gente se vê nas próximas semanas, tá bom? Eu vou tentar sempre trazer um tema novo aqui pra gente conversar. Beijão e até logo!